motivo desse tema, de falar sobre como o cérebro cria, foi por duas razões. Primeiro, porque eu assisti um filme, já deixo aqui a recomendação do Netflix, que chama Como o Cérebro Cria. Quem aqui já assistiu? Coloca pra mim um eu aqui, pra eu saber se vocês já viram esse filme. Lá no meu grupo fechado, eu já tinha dado essa dica, então não sei se tiver alguém que é lá do grupo, talvez já tenha assistido. E a minha ideia é fazer alguns comentários sobre esse filme, falar as minhas considerações e também porque assim, eu tenho uma rede de apoio de artesãos de várias fontes, né? De cursos que eu já fiz, aqui da internet, de bazares, de feiras. E eu já ouvi muita gente falando que não se acha criativo, que assim, que às vezes não tem ideia, não consegue fazer uma peça autoral, tá sempre fazendo peças que são reproduções de outros artesãos. Então isso me chamou a atenção. E quando eu assisti o filme, então aí eu falei, vou falar sobre isso aqui, né? Eu não sou uma expert no assunto, então já vou avisando que os termos técnicos eu vou falar assim, de uma linguagem bem simples, tá? O primeiro ponto que a gente vai pensar é comparar animais e ser humano. Como funcionam os cérebros dos animais e dos seres humanos. Quando o animal recebe um estímulo, ele reage por instinto. Isso é natural. Se ele se sente ameaçado, ou ele foge ou ele luta. Isso é o comum. No ser humano, é um pouquinho diferente, né? Nós temos um cérebro maior, então quando nós recebemos algum estímulo, nós temos mais opções, né? Nós não reagimos assim de modo automático todas as vezes. Então, em geral, as pessoas têm opções, elas não reagem apenas por impulso. Em geral, né? Porque tem gente que ainda reage assim, né? Não leva muito desaforo para casa, ouviu e já reage, né? Mas no geral nós temos opções. E isso porque nosso cérebro é mais complexo, né? Ele não precisa de respostas automáticas apenas. A gente tem opções de pensar, de respirar, né? De saber o que você vai responder em cada situação. Então, não necessariamente a gente vai reagir assim ao estímulo, tá? E como funcionam esses estímulos no nosso cérebro? Eu vou tentar explicar de uma maneira didática, tá? Vamos supor que essa minha mão aqui é um neurônio, essa aqui é outro neurônio, porque os neurônios eles têm várias ramificações assim. Então, a mão eu achei que podia ser uma forma de explicar. Então, uma ramificação de um neurônio, quando se encontra com outro, ela faz uma ligação, uma conexão. E essa ligação é chamada de sinapse. Toda vez que uma ramificação se encontra com a outra, ela gera um pulso elétrico. E esse pulso vai para o órgão correspondente daquele estímulo. Por exemplo, se eu quero dar um passo, o meu cérebro vai fazer uma ligação e vai mandar um estímulo pelo nervo para minha perna. E assim eu consigo dar o passo. Agora, isso acontece o tempo todo, muito rapidamente. Então, são várias comunicações possíveis, né, dentro de uma rede neural. Nós estamos falando de bilhões de neurônios, né, de bilhões de mãos, assim, que estão fazendo essas conexões, essas ligações. Cada uma dessa ligação, a gente pode falar que é um estímulo, que é um caminho possível, que é uma memória, tá? É um estímulo que foi se ligando um ao outro e vai mandando para os nossos órgãos aqueles sinais elétricos para que as coisas aconteçam, certo? Desde que nós nascemos, na verdade antes, né? Quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente recebe esses estímulos externos de várias maneiras, né? Estímulos esses que são por som, por imagem, todo o nosso conhecimento, todas as informações que a gente já recebeu ao longo da vida, elas vão ficando armazenadas. Por exemplo, o trânsito é um tipo de barulho, não é? É um tipo de estímulo. O choro de um bebê também é um tipo de som, outro tipo de estímulo. E por aí vai, exatamente. Música é muito legal para nos estimular nossos cérebros no quê? Nos caminhos neurais. As músicas, exatamente, Solange. Então, eu queria dar um exemplo. Lembra quando você tinha lá uns 7 anos, mais ou menos, que você ia na casa da sua avó
e de repente a sua avó fazia um doce, sei lá, um doce de abóbora. E toda vez que você ia lá, você sentia esse cheiro de doce de abóbora, certo? Que você adorava. Pode ser outro doce também, tá? Aí, você cresceu, sua avó não tá mais aqui. Aí quando você é adulto, e que você vai na casa de alguém e você sente o mesmo cheiro do doce de abóbora da casa da sua avó. O que acontece nesse momento no nosso cérebro, no seu cérebro, no caso? Isso remete você lá ao passado, né? O cheiro te estimula a uma conexão que foi feita lá quando você era criança. Então, essa memória, ela não se perde. A gente tem memórias afetivas, né? Esse tipo de exemplo que eu tô dando do cheiro, que é uma memória afetiva. E para o cérebro, não importa se é passado, se é presente ou se é futuro. Ele não entende isso, né? Tanto faz, tá acontecendo. Então, por isso que às vezes a gente passa por situações e lembra de coisas do passado e parece que está acontecendo tudo de novo. Você tem sensações, emoções que parece que é a mesma coisa. Então, por isso que às vezes é difícil você mudar um hábito, é difícil você superar um trauma, porque tá lá, tá registrado, não vai se perder. As memórias, elas não são apagadas. A gente pode ter memórias lá no nosso inconsciente que estão registradas, que em determinados momentos, por exemplo, no caso do doce de abóbora que eu falei, você traz para a consciência naquele momento aquela memória e aí você vai para o lado racional do cérebro. E aí você se lembra e você sente como se estivesse acontecendo naquele momento. É assim que funciona as nossas memórias. E no caso dos traumas, os psicólogos, eles tentam trazer para o racional, né, para o lado consciente, para que você edite essa memória, para que você troque, substitua, porque dificilmente a gente não consegue apagar uma memória, mas a gente consegue editar essa memória, certo? Ana falou que ouve muitas músicas, que canta, que isso acalma. Exatamente, são estímulos. Todo tipo de estímulo para o nosso cérebro vai sendo armazenado em forma de conexões, tá? Por enquanto estou explicando isso. Gente, mais uma vez eu vou falar. Não tenho pretensão não tenho conhecimento suficiente do assunto, tenho só tô dando meus pitacos, tá? Talvez os termos não sejam os mais corretos, os termos técnicos, mas eu tô tentando trazer para uma linguagem mais simples para a gente poder falar sobre, nós já vamos chegar lá, sobre a criatividade, tá? Tô explicando primeiro como que funciona o cérebro. Reparou? Já aconteceu com você quando você tá exposto a vários estímulos? Você já viu aquela expressão eureka? Sabe? Eureka! Descobri! Lembrei! Sabe quando cai a ficha? Essa é a hora da ideia, né? É nesse momento que a gente tem as ideias. E aí eu queria falar sobre esse eureka. Alguém aqui sabe a origem desse eureka? Da onde veio? Por que se usa essa expressão? Né? Se vocês conhecem essa expressão, eureka! Arquimedes era um cara muito do conhecedor de muitas coisas. Era físico, matemático, engenheiro e tal. E ele recebeu uma incumbência de um rei uma vez. O rei queria saber qual era o volume de ouro da coroa dele. E o Arquimedes tinha alguns conhecimentos de massa, volume, ele era matemático, ele era físico. E aí, só que ele não sabia como que ele ia calcular o volume de ouro daquela coroa ele não podia derreter a coroa, tá? O rei falou para ele que ele queria saber qual era o volume de ouro que tinha ali. E ele não sabia. E aí, tudo bem, ele estava tentando resolver isso. Um dia, Arquimedes foi tomar banho. Naquela época, nós estamos falando de antes de Cristo isso, né? Há muito tempo. Ele entrou uma banheira, e quando o corpo dele entrou na água, o que ele percebeu? Que um volume de água movimentou, né? Houve um movimento do peso dele, da massa dele. E foi nessa hora que ele gritou eureka. Dizem que ele saiu peladão e foi gritando eureka, eureka, descobri, porque significa em grego, significa descobrir. Qual foi a associação que ele fez?
Quando o seu peso entrou na água, houve um deslocamento. Então ele pensou, se eu pegar a coroa do rei e colocar numa água também, imergir essa coroa, e eu calcular esse volume, eu vou saber, eu calcular essa diferença, na verdade, eu vou saber o volume de ouro. Na época ele não sabia sobre densidade, né? Ele não tinha esse conhecimento. Mas, por que eu estou trazendo esse exemplo? Se o Arquimedes não tivesse alguma memória, né, já pré-concebida ali, ele não conseguiria fazer essa associação. Então, na verdade, as ideias, elas surgem da junção de memórias que a gente já tem. Então, nada se cria assim do nada, do zero, do vácuo. As memórias são, na verdade, interações. Simone me disse que está adorando a aula de história com física e matemática. Minha amiga, porque eu não consigo, é a minha base, a ciência. Eu preciso trazer exemplos de ciência, porque para mim fica mais fácil de explicar as coisas, tá? Então a gente faz uma bagunça aqui. Então, voltando a falar que, na verdade, as ideias elas são formadas a partir de outras ideias, aquilo que você já conhece, dos estímulos, então, daquelas ligações que eu falei. Quanto mais estímulos nós tivermos, mais matéria o cérebro vai ter para criar, tá? Então, eu tô falando tudo isso, por quê? Para a gente melhorar a criatividade, a gente precisa do quê? Aumentar os estímulos. A gente precisa estar exposto a muito mais, né? Conhecimento, informação, música, luzes, tudo que possa ser base para o cérebro fazer um eureka. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Elaine entrou, boa noite. A H. Costa Jorge também entrou, boa noite. Estamos falando sobre o processo criativo, como que o cérebro cria, né? Como que são as ligações para que a gente possa ter novas ideias. Para resumir, se nós estivermos expostos a muitos estímulos, quanto mais estímulos tivermos, mais a gente vai ter a possibilidade de criar novas ideias, porque as ideias não vêm do zero, elas não vêm do vácuo, ela vem de informações que a gente já tem. Então, é curioso que às vezes tem artesão que fala assim, eu não sei fazer uma peça autoral, né? O crochê tem muito isso. Pessoas que pegam receitas de outros e reproduzem, mas dizem que não tem a capacidade de criar uma receita do zero. Na verdade, a maioria das pessoas não cria do zero, né? Ela vai criar com base no ponto que ela já conhece, numa receita, né, de outra vez que ela já fez, ela vai fazer alguma modificação, né? Como, eu não sei se eu já falei aqui, mas como disse Lavoisier, porque eu gosto da ciência, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, isso até para nós, para artesão, eu acho que é um pouco de alívio, sabe? Tira um pouco do peso das costas de que a gente tem que ser criativo, autoral o tempo todo. Não, nós não temos. Até porque as peças que a gente faz, mesmo aquelas que a gente reproduz, cada um vai ter a sua própria história, cada um vai ter as suas memórias, as suas experiências, e são elas que vão fazer com que você consiga fazer uma peça, mesmo que você esteja reproduzindo. Não é normal você tentar repetir uma peça e às vezes a gente não consegue fazer igual? Não consegue, porque os estímulos são outros. Às vezes, naquele momento, você não está usando as suas conexões neurais da mesma maneira que você usou há um mês atrás, quando você fez aquela peça pela primeira vez. Entende? Então é muito louco isso, eu acho muito interessante. E isso é um universo muito grande de possibilidades que a gente pode explorar, né, no artesanato ou em qualquer área, né? Eu tô falando no artesanato porque é aqui o nosso universo maior, mas isso pode ser para qualquer área. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Ana Lúcia disse que é verdade, a Claudete me mandou coração, a Paula acenou, alguém que falou aqui que é o máximo, a Fernanda falou que é o máximo. Posso ir em frente, minha gente? Tá tudo certo? A Simone disse que, por isso que temos que incentivar e estimular as crianças. Exatamente, minha amiga. Exatamente, porque o cérebro tem menos memórias, menos conexões. E é o momento que quanto mais você estimula, mais alimento ela tem para o futuro, né?
Exatamente, Fernanda. Mesmo que a gente tenta fazer uma coisa, às vezes a nossa própria peça, eu não consigo fazer igual. A gente tenta, às vezes eu falo, nossa, mas eu queria tanto fazer igual, não sai, né? Às vezes sai um pouco parecida, mas nem sempre, né? Por isso que é muito legal, né? Eu acho que é bem interessante. E o importante é a gente conseguir passar isso também para quem vende, passar para o cliente isso, explicar como que, então não precisa explicar os neurônios, mas pode explicar que não é possível reproduzir exatamente igual. Às vezes tem cliente que manda uma foto e fala assim, você faz igual? Quem aqui já passou por isso? Aí a gente tem que falar, olha, igual eu não faço, eu posso fazer parecido, eu posso usar as mesmas cores, né? Usar um modelo parecido, mas igual não fica, né, minha gente? A gente sabe que o artesanato, ele é assim, como a Fernanda disse, cada artesão tem a sua personalidade, tem a sua história, tem os seus estímulos de memória. Aí eu queria falar o seguinte, pra gente ter um cuidado de uma coisa que acontece com o nosso cérebro, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Tudo que a gente come, né, é uma energia, é o nosso combustível. E o cérebro, ele usa cerca de 20% da nossa energia só para o cérebro, tá? Então vamos pensar assim, tudo que a gente for fazer, o nosso cérebro, ele vai tentar ir pelo caminho de menor resistência. Ele vai tentar achar aquela ligação que já é conhecida. Então é mais ou menos como se ele entrasse em automático, né? Para algumas coisas, você pode reparar que às vezes a gente faz algumas coisas e nem percebe que fez, porque está tão automático, porque é isso que o cérebro faz. Ele vai para o modo de menor resistência, vai para o modo que ele gaste menos energia. Porque, como eu falei, 20% da nossa energia que a gente consome, né, que a gente consegue pela comida, vai para o cérebro. Então ele fica tentando reduzir isso, tentando economizar energia. Aí eu vou fazer até um parênteses aqui que não tem a ver com o filme, tá? Não foi falado isso no filme, mas é uma experiência minha que eu queria trazer que faz todo sentido. Quando a gente come, boa parte da nossa energia vai para o nosso sistema digestivo, né? Para fazer a digestão. Quando a gente acaba comendo, sabe assim, que você fica comendo a cada 3 horas, né? De 3 em 3 horas, fica comendo às vezes uma porcaria aqui, uma porcaria ali, o tempo todo. Então o nosso organismo, o tempo todo, tá gastando energia no processo digestivo, certo? Então, hoje não, já há alguns meses, desde o começo do ano, eu venho tendo uma prática que é chamada jejum intermitente. E o que acontece? Quando você fica um período maior sem comer, então, por exemplo, depende do que você comeu, claro. Quando passa já esse tempo da digestão, então não tem mais nada no seu estômago para digerir. Então a energia que o corpo iria usar na digestão vai para o resto do corpo. Então, principalmente para o cérebro. Então, quando você está no jejum intermitente, no momento que já acabou a sua digestão, a gente tem um ganho muito grande energético, né? A gente tem uma clareza mental, um ganho de energia mesmo para fazer as coisas. É muito interessante. Eu quis trazer isso como exemplo, tá? Não tem a ver com o que o filme fala, não tem a ver muito com o processo criativo, mas para mim faz diferença. Eu percebo que quando eu estou no jejum, quando eu consigo ficar, quanto mais tempo eu fico, mais ganho energético eu tenho. E é por isso, porque a energia não está mais no estômago, ela está espalhada para o resto do corpo. Você ganha mais com isso, tá? Mas por que eu estou falando isso? Que é para tomar cuidado com os cérebros que estão no piloto automático. Porque talvez essa pessoa que fala que não é criativa, que não tem muitas ideias, talvez esteja aí nesses caminhos de menor resistência. Então é preciso vencer isso para você ser criativo também. Porque se você não se der conta, o cérebro vai te dar as respostas que ele já tem, né? Das memórias que ele já tem. É isso mesmo, Fernanda. É uma armadilha do cérebro, porque eu gosto dessa frase, a mente mente, tá? Porque entra nesse automático aí. Tá bom, Cecília? Tá travando muito, né? Tudo bem. Que pode ser a minha conexão, mas pode ser a de vocês também.
sexta-feira com chuva em São Paulo, então acontece um pouco isso, né? A Solange está dizendo que tá ótimo, só que a Solange está lá no Nordeste, né? A conexão dela tá melhor. Vamos lá. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Se der para vocês responderem aí. Em que momento que vocês percebem que surge uma ideia? Para mim, é assim. Se eu tiver que resolver um problema, se eu tiver que se eu tenho uma pressão para resolver alguma coisa, se eu sentar e esperar uma ideia, ela não vem, né? Então, dificilmente acontece assim um lampejo, né? Um relâmpago, uma inspiração divina. Não é bem assim, né? Para mim, o que funciona é momentos muito inusitados, as ideias acontecem. Porque eu acho que quando nós entramos num estado também que o nosso cérebro se acalma, se aquieta, fica mais fácil dessas conexões estabelecerem e o cérebro criar coisas novas. Eu percebo isso principalmente quando eu estou crochetando, quando a minha mente está viajando, né? Quando eu estou tomando banho, em momentos assim que eu não estou pensando na situação, aí as ideias acontecem. Então eu queria trazer aqui umas dicas, né, de como melhorar a nossa criatividade. É como a Simone está falando aqui, que ela tem que buscar incentivo para desenvolver algo. O incentivo não deixa de ser um estímulo, né? Então, para a gente aumentar esses estímulos, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Quais são as dicas aí para melhorar essa nossa criatividade, né? Esse jeito novo aí, de ter ideias. A gente pode até fazer as mesmas coisas, mas o ideal é que você faça coisas novas, faça coisas que você nunca fez, ou então mudar o olhar daquilo que você já faz. Vou dar um exemplo aqui. Nós, que trabalhamos com artesanato, muitas vezes nós fazemos bazares, né? Vocês fazem bazar? Já fizeram? Eu gosto muito, a Simone, minha parceira, tá aqui também, né? E às vezes a gente vai num bazar só para conhecer, não vai trabalhar, não vai vender, mas às vezes a gente vai para conhecer o bazar. E aí é que entra o olhar diferente, né? Começa aqui as minhas dicas. A gente não vai olhar só o produto que está sendo vendido ali. O que a gente faz? A gente amplia o nosso olhar para enxergar tudo que está ao redor, para que a mente tenha esses estímulos diferentes. Então a gente vai olhar o produto, claro, vai olhar a disposição que esses produtos estão na mesa, vai olhar como que a pessoa se comporta, vai olhar como está o espaço, a estrutura, quem está frequentando o lugar. Aí a gente conversa com quem está vendendo, a gente conversa com quem está passeando pelo lugar, conversa com quem está organizando. Tudo isso é uma maneira diferente. Você não vai num bazar só para passear e para fazer uma comprinha, tá? Entende? É diferente, você passa a ser observadora. E quantas ideias nós já tivemos tendo esse olhar de observação quando a gente vai nos bazares e depois a gente aplica no nosso bazar quando a gente vai vender. Muitas ideias surgiram daí, do momento que a gente visita, né? No momento que a gente está com esse olhar para receber os estímulos novos. E várias vezes a gente nem consegue colocar em prática o tanto de ideia que a gente tem, né? Não sei se alguém tem esse tipo de problema, né? Eu tenho muito mais ideia do que a minha capacidade de colocar em prática, né? Eu gostaria de ter aí mais mãos para poder colocar em prática tantas ideias, mas isso é um treino. Quando você passa a observar o mundo, observar qualquer situação de uma maneira mais ampliada. Quando você, por exemplo, quando eu tô no metrô, né? No metrô, a maioria das pessoas estão ali, né? No celular, né? Estão ali, não olha para o lado. Eu não, eu gosto de observar. Eu fico olhando as roupas das pessoas, eu fico olhando os comportamentos. E às vezes, nesse momento, pum, vem uma ideia. Por quê? Porque eu tô ali aberta aos estímulos, aberta a trazer, né, novas informações para o meu cérebro criar. Então, a minha sugestão é mudem o olhar daquilo que você faz todo dia, né? Mesmo que seja uma rotina, se você passa a olhar de uma forma diferente, você está no trânsito, ao invés de você ficar ali reclamando que está tudo parado, começa a olhar os carros, as luzes, os prédios, né? Passa a ser um observador do ambiente.
Isso vai dar muito mais alimento para o cérebro. A Fernanda tá falando que a ideia para ela vem quando ela tá sem pretensão. Exatamente, quando você nem tá imaginando, né? A Solange também tem muito mais ideia do que tempo para colocar em prática. Que bom, que ótimo. Então você é do time que tem a mente treinada para isso, né? Não é do time que se acha que não é criativo. Tem uma colega minha do Sebrae que falou para mim o seguinte outro dia, né? Fez uma brincadeira. Eu fiz uma postagem e ela falou assim: Samara, se você conseguisse engarrafar toda a sua criatividade e vender, você tava rica, né? Porque eu tinha feito um post engraçado lá, criativo. Mas assim, até eu falei para ela, eu respondi para ela depois, que é um treino. Não é que eu sou super criativa, não é isso. É que você treina, você passa a olhar as oportunidades que a vida te mostra. Entende? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Isso é pra vida, exatamente, Fernanda. É pra vida tudo, é pra tudo. Nesse filme, eles dão 3 dicas também para melhorar o processo criativo. Eles falam assim: a primeira coisa é tentar algo novo, né? Sempre que você tenta algo diferente, que é o que nós estamos falando até agora, isso traz elementos pro seu cérebro. A Veca Pescadinha falou que a mente não para, nem a minha, que vive no turbilhão, exatamente. Você sabe que eu também tenho dificuldade para dormir, eu demoro para dormir. Depois que eu durmo bem, mas sou igual você. Porque não para, né? A gente fica com muitas ideias, né? E aí entra um outro lado, né? A importância da gente meditar, da gente acalmar a mente, porque também ficar vivendo nessa coisa de ansiedade também não é legal, né? A Débora também tem muita ideia, mas também não consegue colocar em prática. É igual eu. Não dá, né? É muita coisa, muita ideia na cabeça. Oi, Fabiana, boa noite. Então, voltando para as 3 dicas que o filme dá, né, para melhorar a criatividade. Tentar algo novo, ultrapassar limites. Então, assim, se você está acostumado a fazer determinada coisa, tenta ir um pouquinho além, né? Se desafie. Isso para o cérebro é legal, é importante porque ele também vai procurar novos caminhos, sempre lembrando dos caminhos que o cérebro faz. Então, se você tenta algo diferente, né, e tenta ultrapassar o seu próprio limite, seja no que for. Então, isso também ajuda na criatividade. E a última coisa que eles falam é que quem quer aumentar a criatividade, não pode ter medo de errar e de fracassar. Porque é no fracasso, é no erro que a gente acaba tendo alimento para criar de novo, para superar, né? Você pode ver que os grandes, as pessoas assim, famosas, né? Walt Disney, tem vários exemplos aí, que são pessoas que erraram muito, mas não desistiram, né? Mas elas insistiram, elas erraram, fracassaram, e aí o que elas fizeram? Pegaram aquele erro e aprenderam, né? E tomaram como um alimento para ter outras ideias. Então, as 3 dicas são: tentar algo novo, ultrapassar os limites e se desafiar, e não ter medo do erro e do fracasso. A Solange está falando que quando não consegue colocar em prática, é bom anotar. Eu tenho vários cadernos, vários papéis que eu anoto as ideias assim. De tempo em tempo eu dou uma olhada. Tem coisas que a gente consegue colocar em prática, tem coisa que depois que passa um tempo já não faz muito sentido, né? Mas mesmo assim, eu sempre anoto. É uma boa dica isso daí também. Porque às vezes você não consegue naquele momento, mas em outro momento você consegue colocar em prática, né? Isso aí, Fernanda. Entendeu tudo, né? Algo novo. Ó, Fernanda, a Fernanda Vita, gente, ela é uma coach de mães. Ela é maravilhosa. Ela faz vídeos ótimos, gente. Entra no YouTube dela. É Mãe que Inspira. Eu tô querendo trazer a Fernanda para conversar com a gente aqui ao vivo e ela tá com medinho, sabe? Vou falar ao vivo aqui. E aí, ó, tentar algo novo, ultrapassar limites. Vamos lá, moçada. Vocês que têm vontade de vender mais pela internet, também precisa tentar ultrapassar esse limite da vergonha, da timidez, da insegurança, né? Porque é importante
Para quem quer vender online, a gente precisa mostrar a cara cada vez mais, porque as pessoas cada vez mais compram por relacionamento e compram menos produto, é mais relacionamento, né? Mas esse é outro assunto. Eu só quis aproveitar o gancho aqui que a Fernanda falou de ultrapassar limites, e é bem por aí. Pensar no seu trabalho, o que você poderia ultrapassar, né? E nessa que você ultrapassa, além de você ter uma um resultado que te dá uma gratidão enorme, né? Você tem alimento para novas ideias. A Sol já segue todas as dicas, não gosta de rotina, eu também não gosto de rotina, mas aí cada um, né? Mas mesmo quem é da rotina, dá para ter um olhar diferente para a própria rotina. Por exemplo, você está acostumada lá, vai cozinhar, faz arroz, feijão, bife, batata. Muda, faz um dia, em vez de fazer arroz, feijão, bife, batata, faz uma abobrinha. Quem sabe, né? Você fazer receitas novas é legal também para o cérebro. Assistir coisas normais, culturais, né? Isso é sempre bom como estímulo. Teatro, cinema, passear no parque. Mas tentando sempre ter esse olhar de observação, né? Além só de você estar ali na situação, não esteja completamente na situação, esteja enxergando o presente, né? É importante também a mente estar ligada no que está acontecendo. Isso tudo é alimento, tudo são conexões para a gente fazer. Ó, tem mais uma irmã na live que chegou atrasada. Tudo bem. Gente, passa muito rápido, né? Eu já tô indo para a conclusão, até porque o Instagram, ele derruba a gente, né? Quando chega em 1 hora de live, então não dá para ultrapassar isso. Mas eu queria concluir que no fundo, para ser criativo, tem que sair do lugar comum. Né? Tem que fazer outras coisas. Eu gosto muito de ir para outras técnicas que eu faço. Minha base é o crochê, mas aprender outras coisas, estar no meio de outras técnicas, mesmo que eu não vá vender, porque, por exemplo, a minha parceira aqui, que é do scrapbook, a Simone, toda hora eu tô envolvida com ela, com alguma coisa, com feira, com coisas sobre papel. Eu não vou colocar isso no meu negócio, né? Na verdade, ela faz uma parte disso, mas você ter conhecimento, aprender uma técnica nova, é muito legal, né? Sair desse lugar comum. Tá muito boa a conversa, Sol? Que bom. A Fernanda faz abobrinha. Ah, tá bom. Então, tudo bem. Então, em vez de fazer abobrinha, a próxima você faz jiló. Duvido você fazer jiló, Fernanda. Duvido, quero ver. Fazer coisas iguais de maneiras diferentes. Exatamente. Tudo isso estimula, né? Incentiva o nosso cérebro pensar fora da caixinha. Isso aí, Simone. Exatamente isso. Minha gente, antes de agradecer, eu queria aproveitar aqui e falar que eu tenho um grupo lá no Facebook, um grupo fechado, que praticamente toda semana eu coloco vídeos lá sobre venda, sobre marketing. Eu já fiz até passo a passo de crochê. E esses vídeos são publicados no YouTube, mas são publicados nesse grupo também. E lá eu respondo dúvida. Tem uma atividade que na sexta-feira o pessoal coloca lá uma dúvida, que eu chamo de cesta de dúvida. E aí depois eu gravo um vídeo dando a resposta, né? Se eu não souber também eu vou pesquisar, né? Sempre tentando primeiro o olhar da minha experiência, daquilo que eu já passei. E depois, se eu não souber, eu faço uma pesquisa. Então, tô convidando vocês, para quem não tá lá no meu grupo ainda, na minha biografia, lá no começo, sabe? Na bio. Um link que cai direto lá no grupo fechado, tá bom? Tô fazendo esse convite para vocês e espero que lá eu também possa responder, né, dúvidas. Se vocês quiserem fazer sugestões de temas para trazer para conversar na live ou para lá mesmo, às vezes eu gravo vídeo que é exclusivo para o grupo fechado, que não tem no YouTube. Então, convite feito para vocês. Olha só quem entrou na minha live, é a Rita. Gente, a Rita faz coisas maravilhosas. Eu não sei falar o perfil dela, é Knight Fan. Knight Fan Atelier. É assim? Knight Fan. A Simone disse que com o meu foco de bebê, ela acabou vendo um público novo. Exatamente, uma coisa que você nunca tinha visto, né, Si? E acabou trazendo oportunidades de venda. Sempre eu vou trazer assuntos que
ampliem as possibilidades de venda. Porque, minha gente, eu sou crocheteira Nutella, mas eu sou vendedora de raiz, tá bom? É assim que eu me denomino. Então, toda vez que eu trouxer alguma coisa aqui pro Instagram, pro grupo fechado, pro YouTube, é sempre com a visão de como posso vender mais, como posso vender melhor, certo? Não importa o que você venda. Tô vendendo tudo, né? Simone sabe, não deixa na minha mão que eu vendo, né, Si? Só não vende a minha mãe. E a minha mãe tá aqui na live, tá? Minha mãe, minha filha não vende. Família a gente não vende, tá? Mas se precisar a gente aluga. Minha gente, muito obrigada. Queria agradecer aqui a paciência, a confiança. A minha irmã tá falando que eu tenho visão de doida, é isso? Eu tenho cara de doida, é isso? Pode ser, né? Acho que é de família. Olha, a Cris tá aqui também, gente. Que legal. Eu tô adorando vocês aqui. E agradecer não só quem tá aqui ao vivo, quem participou, mas quem assistir gravado também. Eu não sei como funciona, eu vou tentar deixar gravado pelo menos por 24 horas, tá? Pra quem quiser assistir do começo. Também te amo. Muito obrigada pra vocês. Deixa eu acabar de ver aqui os comentários. Passou rápido, né? Você vê? Gente, falta 15 minutos para encerrar, mas eu já vou fechar porque não tenho mais, já passei todo o conteúdo que eu gostaria de passar. Tô mais no bate-papo mesmo. A Simone falou, um dia, gente, a Simone falou um negócio que eu vendo peça piloto. A gente tava num bazar e tinha um produto lá que era só mostruário. Eu não tive dúvida, ela não tava na hora, fui lá e vendi. Aí quando ela veio, eu falei, mas cadê? Eu falei, já era, já foi, já vendi. Não deixa na minha mão que eu vendo, é assim. Beijo grande pra você também, Veca Pescadinha, Suzana, obrigada, minha gente, obrigada mesmo. Beijo, beijo, beijo. Vejo vocês. Vou deixar aqui depois nos stories um quadrinho para vocês escreverem sugestões de temas, tá? Porque eu tenho várias ideias aqui, vocês sabem, né? Mas às vezes é legal saber de vocês, porque aí o conteúdo fica mais interessante para quem assiste, né? Não é só o conteúdo que vem aqui da minha cabeça, das minhas ideias, né? Show, Suzana, show. Beijo, gente. Adorei, amei. Beijo, obrigada.